Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Claro que sempre nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Noite chuvosa como foi todo o dia, mas é uma bênção de Deus. É o que nós esperávamos e é o que está acontecendo. Chuva. E aquela chuva agradável, não torrencial, que não causa transtorno nenhum. Mas mesmo com chuva, aparência de um dia de inverno, como nós estamos no outono, a temperatura 21 graus. Temperatura é um dia quente para nós que estamos acostumados com este período. Muitos jogos foram adiados do nosso amador e do varziano. Mas os campos de futebol estão encharcados. Tenham calma, amigos. Amigos desportistas ficaram muito tristes. E nós, que sempre editamos em arte lá na página dos Coroas de Canoas, também colocamos muitos jogos suspensos e também competições de ligas que estavam programadas para esse final de semana. Mas assim é a natureza. Não podemos nos queixar. Temos que agradecer por poder estar aqui conversando, interagindo entre nós, e é por isso que eu começo pedindo que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Esse aqui é o nosso estúdio tão somente do preâmbulo. Depois nós temos o estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. Mas eu já começo pedindo que vocês devem curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, divulgar o nosso link, falar, comentar sobre o nosso programa, para que nós tenhamos mais e mais espectadores, para que a nossa conversa fique numa roda de amigos cada vez maior. Sem discriminação de cor, raça, ideologia política, nada disso. Todos são bem-vindos no nosso programa. A pauta é livre, mas temos a nossa sinopse. É ali no estúdio 2 em que eu leio a nossa sinopse, se houver essa possibilidade. Sempre com notícias quentinhas, do momento. Tudo que está acontecendo ou interfere no nosso dia a dia, ou são notícias interessantes, extravagantes, e isso nós temos, e muitas. Esteja no nosso programa para saber. Dentre algumas das notícias também que nós teremos, na cesta básica tem um aumento em 14 capitais brasileiras no mês de abril. Porto Alegre teve a maior elevação. Então, para a nossa economia, é muito ruim, principalmente a defasagem do nosso dinheiro, que tem como base o salário mínimo. Começamos a nos preocupar. Se você ainda não, comece, porque já começou a inflação, coisa que nós tínhamos ela sob controle em outras épocas. Também, amanhã será o dia D da vacinação em Porto Alegre. Transporte grátis para que o pessoal se vacine contra a Covid. Mas a campanha contra da vacinação contra a gripe também imunizou tão somente 25% das pessoas. Isso no Brasil todo, o que é muito preocupante, uma vez que eu venho de uma gripe terrível aí, e agora na minha residência o meu filho e o meu neto estão muito gripados, e nós temos que nos precaver, porque essa gripe derruba mesmo, além de que traz transtorno, além da saúde, também é o nosso bolso, porque os remédios estão cada vez mais caros, e temos que ter uma farmácia em casa, claro que aqueles que têm possibilidade. Também a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública.
de importância internacional. Então, já amenizou, pelo menos na área da Covid-19. Também em todo o país, as farmácias poderão disponibilizar exames de análises clínicas. Também aquele velho, que agora já está se tornando velho, transferência de dinheiro através de DOC e TEC deixarão de existir no Brasil até fevereiro de 2024. Hoje, o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido. Como os senhores sabem, ele está lá em Londres, na Inglaterra. Os britânicos também, eles se revoltam por ter que jurar fidelidade ao rei na coroação do Charles III. A realeza gasta muito lá, mas, segundo o noticiário, ela se paga. Toda aquela pompa, e eles mantendo essa realeza, ela traz de turismo, ela se paga. Então o pessoal se queixa que gasta muito com esse tipo de monarquia, né? Mas no turismo ela se paga. O ministro da Defesa disse que em momento nenhum as Forças Armadas têm participado da política, mas não é o que eu vejo. Também notícia foi no dia de hoje que um avião da Gol pegou fogo em sua turbina lá no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, e ele viria a Porto Alegre. Por sorte, ele não levantou o voo. Essa turbina pegou fogo na decolagem ainda na pista. Atrasou o voo um pouco, claro que a tripulação teve que trocar de avião, e pela limpeza da pista tiveram um atraso aí, mas a sorte que não foi em voo todo esse transtorno dessa turbina que pegou fogo. Também uma parceria entre os portos de Rotterdam, lá na Holanda, e o Porto de Rio Grande promovem uma troca de conhecimentos e negócios. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, a Polícia Civil prendeu 3 criminosos e apreendeu 15 quilos de skunk, que é uma maconha pura, mais pura e mais cara. Isso foi em Pelotas, aqui no nosso Rio Grande do Sul. A Polícia Civil, também do Rio Grande do Sul, também deflagrou uma operação contra o tráfico interestadual de drogas. Cumpriu muitos mandados aqui no Rio Grande do Sul e também em outros estados. O Cristo Protetor, que é lá em Encantado, registrou um recorde de visitação. Mais de 3.000 pessoas num único dia. O turismo que era esperado realmente vai estar surtindo efeito. Também aqui em Porto Alegre agora, né? 4 criminosos, durante uma troca de tiros com a Brigada Militar, Porto Alegre, se deram mal na Zona Sul e eles morreram. Um 5º homem que estava no veículo conseguiu fugir. Esse aí se livrou de ter morrido, mas os que foram para o confronto foram mortos pela Brigada Militar. Parabéns, polícia, por eliminar esses criminosos aí, que eles não têm dó das pessoas de bem, da qual sofrem de vítima em suas mãos. No futebol, uma crise no PSG, e eles dizem que preparam o fim da linha para Messi e Neymar. São aqueles jogadores que têm uma folha salarial muito alta. Também o governo anunciou uma campanha no Brasil todo, né? Uma campanha contra a exploração sexual de crianças. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele afirma que ainda não sabe como conseguirá
chegar à faixa de isenção do imposto de renda em 5 mil. Mas o presidente Lula, já na sua campanha, havia anunciado. Agora eles viram que a coisa não é tão fácil como se pensa. Também o governo anunciou a antecipação para maio e junho do 13º salário para aposentados. Olha ali, aposentados, uma boa notícia para vocês. Também o ministro Supremo, o Barroso, ele autorizou o acesso da Polícia Federal às provas da CPI da Covid, inclusive aquelas provas que eram sigilosas, segundo eles disseram. Então agora está tudo liberado pelo Supremo Tribunal Federal através do ministro Barroso. O Ministério da Fazenda também planeja novas mudanças no imposto de renda. Vamos ver o que vem aí dessas mudanças, né? O governo envia ao Congresso também o projeto com a nova política para reajuste do salário mínimo acima da inflação. Mais uma do presidente Lula. Após pressão e derrotas no Congresso, o governo Lula libera 3 bilhões para parlamentares. Será que eles vão mudar de atitude? Eu acho que sim, né? Também uma comissão do Senado aprovou a indicação do general do Lula, fez para a ABIN. O novo ministro da ABIN foi aprovado então pela comissão do Senado. O ministro da Fazenda, ele diz que a manutenção da Selic é preocupante, mas vamos perseverar no diálogo com o Banco Central. Também o presidente Lula, diz que estuda para baratear carros no Brasil. Segundo ele disse, e eu também penso assim, que 90 mil não é um carro popular. A Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei que equipara o salário de homens e mulheres. Como as mulheres estão sempre se queixando que é discriminado, parabéns, mulheres, está aí agora aprovado pela Câmara de Deputados. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal, ele, além de manter a prisão de Anderson Torres, ele negou a visita de Flávio Bolsonaro e de Marcos Duval. Também uma nova modalidade de pagamento vai mudar para ficar mais segura e moderna. Quem garante isto é o Banco Central. Você que tem direito a receber o 13º antecipado, consulte as redes que já saiu a tabela e o período de pagamento. O advogado de Daniel Silveira, ele chama a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é de Alexandre de Moraes, diga-se, né, uma aberração repleta de ilegalidades. Também a Organização Mundial da Saúde diz que o número de mortes é quase 3 vezes maior que o registrado oficialmente. Um fato trágico que aconteceu com uma finalista do Miss Universo, e ela morreu aos 23 anos, após ficar hospitalizada de uma queda do cavalo e veio a morrer agora sim, nos dias de hoje. A Polícia Federal, ela está enviando uma equipe à Suíça para saber qual o valor das joias doadas a Jair Bolsonaro. A oposição também diz que vai recorrer por uma vaga na CPMI e reafirma o interesse na instalação. O presidente Lula, ele bateu o martelo e aceita o convite para participar da cúpula do G7 no Japão. A Polícia Federal vai até o fim para apurar fraude no cartão de vacina de Bolsonaro. Quem diz isso é o diretor da Polícia Federal. Mas não esqueça que ele foi nomeado
pelo presidente Lula, né? Então, por isso que é um crime muito grave esse aí. Já o Exército diz que não vai abrir processo contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que teve ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Também coloquei no quadro do nosso programa, ali dentro da programação, da sinopse, notícias bobas que não interessam nada. Aqui está uma delas, que o Hulk, aquele jogador do Atlético Mineiro, comprou um jatinho personalizado avaliado em 40 milhões. E ainda diz a imprensa ali, para que a gente confira os dados. O que nos interessa uma notícia dessas? Notícias bobas eu coloquei no quadro da sinopse. A 3Urb protocola uma ação judicial para evitar paralisação organizada pelo Sindimetrô no Rio Grande do Sul. Porto Alegre também já liberou a vacina bivalente para pessoas com 18 anos ou mais. Aquela mulher, a Elise Matsunaga, que simplesmente matou, esquartejou o seu marido lá em 2012, ela se queixou através do seu advogado que deixou de trabalhar de motorista de aplicativo no interior de São Paulo por julgamentos, que as pessoas julgavam, e agora ela volta a trabalhar como costureira, segundo ela disse. No Grêmio, o goleiro Adriel, ele pede desculpas à torcida e deve continuar no time agora já como reserva. No Inter, o Mano deverá preservar alguns jogadores no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ministra da Saúde confirma 32 milhões para cirurgias efetivas aqui no nosso Rio Grande do Sul. E com isso nós estamos terminando o nosso preâmbulo e vamos lá para o Estúdio 1, Estúdio 2, conversar com os nossos amigos que já estão nervosos, apostos e nos aguardando nessa noite chuvosa, mas muito agradável. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live.
É aí. Aqui estamos nós. É o estúdio 2 da nossa emissora, pessoal. Hoje até o público tá pequeno, tá fraco, mas sexta-feira normalmente é fraco. Mas o pessoal não está indo para o litoral como é tradicional. Até me causou um espanto, porque as pessoas estão... Até vou aumentar um pouquinho mais o volume aqui. Aí, agora melhorou. Porque na sexta-feira, normalmente, o público não é tão grande. Mas a preocupação ficou aí, mas não tem problema. A chuva deve ter espantado esse pessoal. Laurino Nispit, o meu irmão, o Coronel Severo, lá da Zona Sul para Porto Alegre, para o litoral, aquele não foi com certeza. Então tá meio fraco, mas não tem problema, porque hoje eu fiquei contente porque os primeiros foram um casal de gremistas, ali da Zona Norte de Porto Alegre. Foi o Henrique Silva e Silva o primeiro e depois a sua esposa, a Janei. Eu fico contente. Mas antes de nós passarmos lá para o Estúdio 1, que nós já demos uma olhada do que eles estão comentando e logo nós estaremos respondendo, que a Ucrânia diz que a Rússia está enviando combatentes de outros países do grupo Wagner, que são mercenários, para Bakhmut, porque os que estão ali estão bem descontentes, estão dizendo que até vão sair ali daquele lugar ocupado, que é em Bakhmut, que está uma luta ferrenha, porque eles se queixam que estão inclusive sem munição, estão sem o apoio dos generais e do exército russo, lá do comando russo. Mas a informação é de que eles estão trazendo, eles têm guerrilheiros no mundo todo combatendo, aonde dá problemas, aonde tem missão para missionários, lá estão eles. É o grupo Wagner, é um grupo daqueles terríveis ali, eles vivem só para lutar. Também que a Polícia Federal prendeu 47 CACs, que são aqueles atiradores, né, que estavam com mandados de prisão em aberto, porque agora terminou o recadastramento de armas, então eles já estavam com esses mandados, com certeza estavam preparados, só esperando. Isso aí é a declaração que teve da Polícia Federal, que pelo que a gente está vendo, ela está a serviço do Flávio Dino, mas ela tem que estar ali e servir ao Estado, a nossa União. A Rússia também diz que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, deve ser morto. Os assessores, não o Putin, né? Porque ele tentou matar o Putin com drone, porque o Kremlin foi atacado nesses dias, como o senhor sabe, mas pode ser um jogo aí, um subterfúgio usado pela Rússia. Desespera tudo nesta guerra. E o Zelensky já disse que a Ucrânia não participou desse ataque ao governo russo lá e ao Kremlin. Diz ele que ele está em defesa do seu território. Ele não vai sair da Ucrânia para combate fora das suas linhas. Ele está se defendendo, ele foi o país atacado. Então esse foi o depoimento do Zelensky, presidente da Ucrânia. Também estamos muito preocupados com armas que não foram recadastradas. 60 mil armas de uso restrito, mas quem disse isso que é o Instituto Sou da Paz, porque venceu agora o recadastramento das armas. Então 60 mil que devem estar aí no nosso território brasileiro não foram recadastradas, que realmente é preocupante. Quanto ao nosso sistema econômico, Renner, Carrefour, não deve estar nada contente porque estão fechando as suas portas. Mas o presidente Lula está na Inglaterra, lá, hotel 5 estrelas, 95 mil a diária. É muita coisa aí, é o pai dos pobres. Mas vamos dar uma passada lá no Estúdio 1, que nesse momento entrou também meu irmão, o Coronel Severo, FIFA, que estava meio alheio aí ao programa. Mas agora que nós vamos responder, estamos aqui.
É estúdio 1 da nossa emissora. E a chuva cai lá fora. Ficamos agradecidos, era isso que nós queríamos e é isso que está acontecendo. Muita chuva e é o que nós precisávamos. Não vindo enxurrada, o Alberi até já se queixou lá em Mariluz que a chuva está já se queixando que a chuva não está ruim, está boa a chuva, Alberi. A nossa agricultura agradece e os nossos mananciais estavam quase secos, não podemos nos queixar. Então agora para responder o número 1 dessa noite, que foi o Henrique da Silva e Silva, capitão, meu amigo da turma CFS 72 e colega, ele diz assim: boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Estamos assistindo o programa. Eu e a minha esposa, a Janei Lima, e ela também deu o seu boa noite para nós. E eu ataquei dizendo que é o casal 20 que está chegando e chegou em primeiro lugar. Depois o Jorge Antônio, o nosso amigo, ele é guerreiro Martinica, lá da Liga Viamonense de Futebol, que mudou o nome, antes era um outro nome. Mas rodada amanhã não tem. É dia do sofá e esperar e torcer para o seu time. Ele é gremista. O casal ali, a Janei e o Henrique também são gremistas. Está aumentando a parceria. Já o Alberi também gremista. O Laurino Spitz não entrou, mas também é gremista. Antes nós quase que tínhamos uma hegemonia de colorados. Mas agora os gremistas estão se sobressaindo no programa. O Jorge Antônio, lá dos Guerreiro Martinica, que diz assim: boa noite a todos. 100 jogos no final de semana. Para o amador, né? Para o profissional tem. A dupla Grenal, tu vai torcer pelo teu Grêmio, eu vou torcer pelo meu Inter aí, né? Depois o Alexandre Marques, Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre, expert na área do futebol e do esporte. Ele está nos dando as informações que o pessoal quer saber. Diz assim: boa noite, Severo. A dupla Grenal volta a jogar no domingo pelo Brasileiro. O Inter vai enfrentar ao São Paulo às 16 horas, lá em São Paulo. Já o Grêmio vai jogar em sua casa às 18h30 na Arena e vai enfrentar o Bragantino. Eu estive olhando as previsões. A previsão é de que 55% de probabilidade de que o Grêmio vença. Já o Inter com o São Paulo, os prognósticos dizem que 72% de probabilidade de vitória do São Paulo. Esse é o prognóstico que eles dão no canal de esporte. E daí vem ele, o gremista, que eu disse, Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, está dizendo assim: boa noite, amigo Severo. Pede para o São Pedro fechar a torneira. Está muito complicado. Está aí, ó, reclamando, não é possível. Não tem porquê, deixa assim. Deixa que venha essa chuva que está muito bom, Alberi. Tu deve saber, tu está aí no litoral, mas a nossa agricultura agradece. E não é período também de verão. Aguarda aí, fica tranquilo, vai jogando a tua bocha aí, que a quadra é coberta, e o futebol e a chuva não atrapalha em nada, que eu sei que tu és o cara aí também na bocha aí no litoral aí em Mariluz. O nosso amigo um pouco mais adiante da tua praia, que é o Betão, ali em Marisul, esse dorme muito cedo e agora é maratonista. Hoje, embora com chuva, ele fez 10 mil metros, então 10 quilômetros ele fez. Então ele continua firme para aquela grande competição de maratona que ele terá lá em 2024, e ele tem uma equipe que está tratando ele. Por isso que ele dorme cedo, é recomendação da sua equipe técnica aí dessa competição de maratona que ele vai disputar. O Alexandre Marques também nos informando assim que a média de gols do brasileiro deste ano está ótima. Em 30 jogos, com 86 bolas nas redes. Isso aí o pessoal gosta até eu brinquei ali, o pessoal gosta de olhar gols no futebol, desde que não seja contra o seu time, é claro, né? Mas gol é o objetivo principal do futebol, como no boxe o pessoal torce pelo nocaute. Assim é o nosso esporte e é por isso que ele é tão apaixonante. O Alberi Nascimento Cardoso ironizando, claro que está ironizando, ele está com a situação bem estável financeiramente. Ele diz assim: com esse aumento do salário mínimo
de R$18, vou viajar para o exterior e trocar de carro também. É claro que é uma ironia, tá tranquilo, é isso aí, olha que o velho castiga o Alberi, que nada, tu trabalhaste, ainda continua trabalhando e faz jus ao que tu ganhas aí, com certeza. Pobre da pessoa que é assalariada realmente, nós temos pena e até dó, que são pessoas que trabalham normalmente e quanto menos ganha, mais dificuldade passam, e realmente esse reajuste de R$18 foi muito irrisório e é constrangedor para um operário ganhar tão pouco pelo seu trabalho. Agora chegou ele. Ele chegou quando nós estávamos mudando para o Estúdio 1, mas se manifestou. É o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, é o meu irmão caçula, lá da Zona Sul de Porto Alegre, e ele diz assim: boa noite, um bom programa. Estou aqui no meu irmão, não perco um programa Pauta Livre. Sucesso garantido, bom final de semana. Não é no irmão, ele diz: estou aqui, meu irmão, é se dirigindo a mim. Muito obrigado, e tu faz propaganda lá no nosso grupo de irmãos, mas é impressionante, nossas irmãs são professoras, mas são pessoas que são alheias ao que acontece na internet. É muito estranho. Eu, por exemplo, eu acho, é uma estranheza imensa para mim que as pessoas sejam tão arredias à internet, a esse equipamento tão promissor, principalmente quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, até a gente admite, mas elas que são formadas, professoras, e em momento algum não dão nenhum toque, então, boa noite, estou aqui, ou assisto alguma coisa do programa, às vezes me dizem, as pessoas me dizem, eu assisto o teu programa depois, mas não tem por que dizer que assiste depois. Se estão assistindo na hora ali, claro que fica na plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, mas se estiver assistindo na hora, o chat a disponibilidade é tão fácil, dá uma boa noite, olá, estou aqui, digam alguma coisa, né? Principalmente até o Sargento Abreu, que até havia me anunciado ali, Abreu, Sargento Abreu lá do 11, que a festividade que eu havia anunciado dos veteranos do 11º BPM, que primeiro era para hoje, dia 5, mas já com a previsão do tempo, eles haviam protelado lá para o dia 16, mas agora mudou novamente a data. Está programado até a última contato conosco lá para o dia 19. Será no dia 19, numa sexta-feira, sem ser a próxima a outra, a festa dos veteranos do 11º BPM, que cobre a grande parte da maioria, da Zona Norte de Porto Alegre. Até dei bem na hora que o nosso amigo Zé Sanguiné entrou aí na live aí, o contentamento nosso foi tão grande que eu cheguei a me afogar. Me afoguei com a minha saliva, a minha garganta eu estou levando controlada, né? Vocês devem ter notado que eu estou regulando meu timbre de voz. Eu tenho um timbre muito alto, sem necessidade nenhuma, e eu estou regulando, não que eu esteja triste, acanhado, não, estou cheio de emoção, mas não posso me expor demais, não posso, aquele do sextou, não pode falar com muita ênfase, senão poderá trazer um transtorno à minha garganta, por isso que eu estou trabalhando, falando de uma maneira mais tranquila, mais meiga, aqui não é tradicional da minha pessoa, quem me conhece sabe. Normalmente eu sou intempestivo, falo alto, levanto o timbre de voz, mas agora sim, estamos na tranquilidade. Como eu ia falando, então a festa do 11, dos veteranos do 11, que eles esperam que vai ser uma das maiores já feita, que é uma homenagem o aniversário teria sido hoje, né? Mas eles esperam que vai ser uma das maiores festas, mais bem organizadas dos veteranos da brigada, que é o 11º BPM. E eu tenho um contato ali, a gente está fazendo contato com o sargento,
também com o Tenente Wilson, e nós vamos participar. Até para me encontrar, então já sabe. Dia 19, a festa do 11º BPM. Agora sim, o Jorge Antônio agradeceu a nossa referência a ele. Mas o Zé Sanguiné, naquela hora que eu cheguei a me afogar, entrou aí conosco e está conosco e nós ficamos contentes. Boa noite, o Zé Sanguiné, Zona Norte de Porto Alegre, aquele homem que mora ali na Bela Vista, Zona Nobre, está dizendo assim, boa noite, pessoal. E o senhor Severo, como está essa garganta? Muita chuva aqui. A garganta não está tranquila, moderadamente ela vai tranquila. É problema, deve ser as cordas vocais, eu aumento o meu timbre, mas é isso aí. Então, e ele diz assim, já cliquei e curti e acionei o sininho. Tá aí ele que eu havia falado, é o Fernando Machado, ou o Sargento Abreu, está dizendo, boa noite, meu amigo, e um ótimo programa. Falei agora que aquela solenidade lá do 11, primeiro seria no dia 5, foi transferido para o 16 e agora será no dia 19, até prova em contrário. Estamos tentando sempre manter o pessoal bem informado, é a festa dos veteranos do 11º BPM. E a promessa é de que haverá grande festa, muitos canais de imprensa convidados, e dentre eles estamos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e nós esperamos que realmente seja um bom evento, e vamos fazer a cobertura e vamos estar presentes para conferir. O nosso boa noite e obrigado por estar conosco. Os nossos amigos Manequinha, que haviam dado uma cutucada antes a nós também, que estariam no programa, mas por acaso não compareceram. Mas deve ser por causa da chuva. A chuva fez com que muitas pessoas se encolhessem. Mas nós estamos aqui, não podemos deixar para lá o programa Pauta Livre, estamos aqui no Estúdio 1. Mas vamos dar uma passada lá para o Estúdio 2, então, para dar continuidade. O meu amigo Almeida também ainda não compareceu no programa hoje. Laurino Nispit, Luiz Henrique Queque Fraga, ali de Niterói Canoas, aquele pessoal que é assíduo espectador do nosso programa, hoje sexta-feira. Mas isso aí é normal, não tem problema nenhum. Estamos aqui. Notícias, vamos dar algumas que nós temos na nossa sinopse. E aqui, o Estúdio 2 é o local em que nós lemos a nossa sinopse. Lá em Santiago, ou Santiago do Boqueirão, ontem, a explosão de um pneu de um caminhão numa borracharia, ele vitimou um borracheiro, um rapaz de 29 anos, o Vinícius Saldanha. Fazia bem pouco tempo que ele estava trabalhando nessa borracharia. É uma notícia triste, lamentável, e foi notícia de âmbito nacional, mas foi aqui no nosso Rio Grande que aconteceu essa tragédia, Santiago do Boqueirão. Também uma comissão mista do Congresso aprovou a quebra do sigilo do relatório da ABIN sobre o 8 de janeiro. Estão quebrando esses sigilos aí, que eu não vejo razão para que ter sigilo. Muita coisa vai acontecer aí, hein? Podem esperar, essas quebras de sigilos aí não serão... Vai ter muita novidade no que se sabe no dia de hoje. Hoje também eu tenho que parabenizar a cidade de Montenegro, que está fazendo hoje 150 anos, embora eu seja natural de Livramento, mas a minha infância foi toda na cidade de Montenegro, e as minhas irmãs, 3 de minhas irmãs nasceram ali na cidade. Então, parabéns à cidade pelo aniversário de hoje, e que eu tive toda a minha infância ali, realmente. Também hoje tem um aniversariante. O nome é estranho, Vinícius Mesk. Ele é boleiro ali de Canoas. É um rapaz muito admirado por todos. Está de aniversário no dia de hoje. Ele é genro do nosso amigo também, o Alessio Dal Sotto, que está lá na praia de Magistério, que também tem todos os seus familiares ali em Canoas. O presidente Lula, como o senhor sabe, hoje ele está em Londres, na Inglaterra. Está num hotel 5 estrelas, 95 mil a diária. Não é pouca coisa, mas ele
A gestão dele é bem diferente do presidente anterior, que era o presidente Bolsonaro, que ficava aonde tinha o menor custo. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque eu havia já dito, vem aquele maratonista, eu disse que já estava dormindo por causa dessa chuva, que hoje, mesmo com chuva, ele correu, é ele, o Betão, o Carlos Alberto. Apareceu ele, aquele líder comunitário lá de Marisul, ali pertinho de Santa Terezinha. E ele assim, boa noite, amigos do Pauta Livre, um grande abraço. Chove muito aqui na praia. Realmente não é diferente daqui. Aqui nós estamos com 20 graus de temperatura. Ainda bem que frio nós não temos, mas chuva aqui também. Agora, ali fora, a gente até pode escutar um pouco de chuva. Realmente, mas não sendo chuva torrencial, é muito bom. Nós agradecemos, porque nós precisávamos e muito dessa chuva, e desde que ela não seja uma chuva para causar destruição, simplesmente para hidratar a nossa terra, para melhorar a nossa cultura, não podemos nos queixar de jeito nenhum. Já o teu vizinho aí, o Alberi, de Mariluz, disse, olha, pede para o São Pedro fazer parar essa chuva, que nada. Não diga isso, essa chuva é muito salutar e são bênçãos de Deus, essa chuva principalmente para nós aqui, porque lembrando que ela ainda não é suficiente. Muitos estados, municípios do nosso interior do estado ainda estão em estiagem e a agricultura ainda está sendo prejudicada. Boa noite, Betão. Tudo isso, então, achei que por recomendação médica da tua equipe, tu ainda estaria deitado. E ele assim, muita reclamação do nosso... E parou aí. Depois diz alguma coisa. Do nosso Inter. É o corretor que errou aí. Muita reclamação do nosso Inter. Não, é a situação que se apresentou. Foi aquele empate que tu tá te referindo, né? Contra o Nacional, aquele empate 2-2. Claro que teve sabor de derrota, porque o primeiro tempo foi uma avalanche. O Inter se postou bem pra caramba, jogou 30 minutos, mas, não, agora já está mostrando, não é tanto assim. Nós estamos comparando aí com outras equipes aí, o Atlético Paranaense goleou, agora comparando, claro que nós estamos comparando com a América Latina. Essa Libertadores da América é só da América, porque a grande potência do futebol está lá na Europa, com certeza. Sim, o futebol brasileiro está nivelado por baixo, mas esses times aqui da volta, a hegemonia brasileira ainda persiste. Claro que não pode comparar com as potências lá agora a Arábia, que também está começando, os Emirados Árabes, todos eles também estão começando a aplicar dinheiro no futebol, e eles estão evoluindo também, né? Mesmo que seja com jogadores estrangeiros, mas o futebol deles está evoluindo. Eles têm dinheiro para fazer grandes contratações, né? E eles estão conseguindo se destacar. Eu retorno ao Estúdio 2, mas se vocês tiverem que interceder conosco, intercedam a qualquer momento. Aqui a nossa sinopse fica em segundo plano. O primeiro plano é a conversa entre amigos, como é o caso. Eu estava dizendo, Betão, agora já tem uma grande quantidade. Tu és colorado. Alexandre Marques, colorado. O FIFA, o meu irmão, colorado. Eu, colorado. Mas agora está aumentando. Aí vem o Janei, a Janei e o Henrique, que são gremistas, o Alberi, o Jorge Antônio, que são gremistas. O pessoal ali, o sargento ainda não disse ali qual é que é a dele. Vamos saber, diz alguma coisa aí, o Fernando. Fernando, diz alguma coisa aí, se tu és gremista ou colorado. Aqui não é um programa de esporte, aqui nós podemos nos expor, até aqui o apresentador pode dizer isso. Se eu estivesse num programa de esporte, não caberia, como tem pessoal que vai em esporte com camiseta de uma equipe, não pode ficar tendencioso para um lado só, mas aqui, como o programa é pauta, é livre, podemos dizer cada um o teu time do coração, diz alguma coisa aí, que a maioria que normalmente intercede conosco, e eles dizem assim, dá-lhe Inter, tá aí, ó, mais um colorado,
o Fernando se expôs agora. É por isso que eu disse, no andar da carruagem aí, as pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos quem é gremista, quem é colorado. Isso é bom, porque aqui até a flauta é necessária, e aqui a flauta nós temos. Tem que ter, senão não tem graça. A hora que o Inter estiver bem, corneta nos gremistas. A hora que o Inter estiver mal, os gremistas corneteiam. É normal isso aí. Os manequinhas também de Cachoeirinha também são declaradamente colorados. Então a gente está sempre brincando, assim é um programa, conversa entre amigos, numa rodada de amigos, tu tem que saber a preferência do amigo, até para não cometer alguma gafe. Às vezes tu não sabe se o gremista o teu amigo é colorado, vai me dar uma referência de um azul, com certeza não deve gostar muito. Claro que a maneira de vestir não tem nada a ver. Estou eu aqui de azul e preto e não sou gremista, mas eu estou dando só um exemplo. Então sempre é bom que nós saibamos isto aí também. Então tá aí agora. Então o Fernando, ele é colorado. Também, depois de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência sanitária da Covid-19. O primeiro-ministro britânico, ele vai investir 500 milhões no Fundo Amazônia. Sabe o que quer dizer isso? Eles se interessam e muito porque está no subsolo da nossa Amazônia. Vocês veem sempre a preocupação deles é com a Amazônia. O presidente Bolsonaro dizia, a Amazônia é nossa. Mas agora o presidente Lula já tem outra filosofia. E ele diz que a Amazônia é do mundo. E não é de se estranhar esse investimento de 500 milhões no Fundo Amazônia. A cesta básica também fica mais cara em 14 cidades, segundo o DIEESE. E Porto Alegre, com certeza, ele é também, Porto Alegre é a maior alta de todas as capitais. Havia esquecido, pô, Zé Sanguiné, te esqueci aí, ó. Tu tá fantasiado de gremista hoje, Severo, tá dizendo o Betão. E aí tá ele, o Zé Sanguiné, outro colorado. Me desculpa a falha aí, amigo. Assim, valeu, Fernando, aumentando a maioria. Dali Inter, Rio Grande do Sul, saudações. Aí, o Zé Sanguiné, aquele homem da Zona Nobre de Porto Alegre, também é colorado. Eu havia esquecido, me desculpa, Zé Sanguiné, mas é que fico preocupado aqui com o equipamento de som, preocupado com a minha garganta, não levantar o timbre de voz, e vocês me fazem eu levantar o timbre de voz. E o Zé Sanguiné assim, muito engraçado, ninguém investe no sertão nordestino. É isso aí, é porque lá o subsolo é muito pobre. Agora a nossa Amazônia, só bobo que não sabe, aqueles que são incautos, que não sabem qual a intenção. Olha o presidente da França, a preocupação que ele tem, o Emmanuel Macron, com a nossa Amazônia. Existia um fundo de milhões, mas o Bolsonaro não assistiu, não aceitou. Mas assim que entrou o presidente Lula, aceitou esse fundo também da Alemanha, tudo isso aí, e estava bloqueado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele sabe qual o interesse que eles têm. Não é aquelas árvores abundantes, aquela floresta, essa fauna e essa flora rica, não, é aquilo que está no nosso subsolo. O Betão também diz assim, o Pedro Henrique está mal escalado no Inter. O ataque deveria ser Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Mas quem faz isso aí, que é sempre assim, quando para treinar, o brasileiro tem a mania de ser treinador, mas quem ganha, e muito bem, é o Mano Menezes. Basta ver que teve a possibilidade dele sair do Inter, e ele já disse que não sairia, porque ganha e ganha bem. Claro que cada treinador tem os seus xodózinhos, e com certeza o Mano tem o seu xodó. Por exemplo, ele não quer que o Luiz Adriano caia no esquecimento, então coloca, mas eu não concordo. O Adriano não tem mais pique, não tem mais aquela força física. O Alemão nessa partida, para mim, ele foi o craque da partida.
Todos os encontrão que ele deu, ele ganhava, porque ele é muito vigoroso, e passava por 2, 3, muita vontade. Esse não tem o que se falar. O Pedro Henrique é aquela rapidez que ele é um papalégua. O Wanderson é qualidade. Além de que chuta bem, também é gol. Também, claro que as tuas opções foram muito boas. E eu acho que está concordando também o Fernando aí, que diz: saudações coloradas, meus amigos, porque ele se manifestou colorado. O Zé Sanguinete diz assim, ó: mas o presidente é nordestino do sertão, Caetés, muito pobre, já estive lá. Ei, já esteve nesse Brasilzão afora, até por causa das tuas atividades profissionais, mas realmente, as pessoas esquecem. Poucos são aqueles famosos, porque ser presidente também é ser famoso, com certeza, e eles esquecem as suas origens. São pessoas que menosprezam o lugar onde eles estiveram, talvez até por uma questão de revanchismo. É o caso dele agora, que ele disse que ia se vingar de quem o contrariou ou optou pelo seu adversário, que era o presidente Jair Bolsonaro. Isso aí ele declarou nas redes sociais, para a imprensa, para todo o pessoal saber. Então, são pessoas que têm essa índole, uma índole vingativa, que desprezam aonde estiveram. E eu sempre disse, um homem que não tem história, o homem que é dito é o Homo sapiens, é o homem, mulher, ser humano, que não tem uma história, dificilmente vai poder ter um futuro legal. Tu está tendo que viver do passado, que é a nossa base, viver o presente e sempre visando o futuro. O Betão diz assim, ó, colorado, né? E ele diz assim: agora vem o Damião, mais um para encostar, assim como o Arangues. O Arangues já veio detonado, mas o Damião não vem. O Damião está lá no Japão, parece, ou na China, e está muito bem. Ele já disse que não vem. O Arangues está aí, já está contratado, esperar a recuperação. Realmente está sendo todo atleta que vem do exterior normalmente é porque lá ele já deu o que tinha que dar e ele vem para encerrar a carreira. É bem diferente do Alan Patrick, que o Alan Patrick, quando saiu do Inter, não jogava nem a metade do que ele joga agora. Então ele é o maestro do Inter e ele veio se mostrando a que veio. É muito bom de bola e ele não tinha esse futebol quando ele foi. Já o Arangues foi numa situação muito boa e agora deve vir em final de carreira. Mas no fim nós começamos falando só no futebol e o pessoal se queixa. Vou lá no Estúdio Douro, que estamos quase ao término do programa, 21 horas e 57 minutos. Muitas pessoas dizem assim que nós só falamos de futebol, mas nós falamos de tudo. Aí o Betão tem uma informação que eu não tenho, né? Diz que ele rescindiu o contrato hoje. Então deve estar vindo para o Inter, que eu acho que, embora que ele seja uma pessoa que faz gol, mas já está quase que em final de carreira, eu acho que não seria uma boa contratação realmente. Também o que nós havíamos dito na nossa sinopse, agora vem o nome dela, uma australiana, ela foi finalista do Miss Universo, a Sienna Weir, não sei se é esse o nome, né? É em inglês, ela é australiana, 23 anos, ela estava hospitalizada há 2 semanas por ter caído do cavalo e veio a falecer no dia de ontem. É lamentável, até porque ser uma pessoa importante, mas todos são importantes perante Deus, né? Por exemplo, o advogado do Daniel Silveira, o deputado, chama a decisão do Supremo Tribunal Federal de uma aberração repleta de ilegalidades. É isso aí. No Brasil, transferências do dinheiro através de DOC, de TEC, deixarão de existir até fevereiro de 24. Mas eu vou ler só quase ao término do serviço, do serviço, que serviço, aqui é um lazer do nosso programa. Eu vou ler aquilo que eu havia dito das notícias que e nada a ver. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Até anotei, aqui, ó. Notícias bobas, para terminar o programa, né?
A Xaxa Meneghel, a filha da Xuxa Meneghel, está em Curaçao e se hospedou num resort com diárias de até 13 mil reais. A Maria Bethânia tomou posse na Academia de Letras da Bahia. A Bruna Lindsmeyer é uma celebridade mundial, posa agarradinha com a namorada. O Fábio Assunção cursa Ciências Sociais e é elogiado pelos alunos. E também Janja, a esposa, a primeira-dama, esposa do presidente Lula, perde 8 quilos com redução de carboidratos e uso de Ozempic. Pouco interessa, por isso que eu peguei como curiosidade. Vou lá no estúdio 1 só para me despedir do nosso Betão para ver o que disseram. E ele botou assim o Betão. Ofereceram ao Inter, Everton Ribeiro, do Flamengo, 900 mil por mês. Fim de carreira. É isso aí, Betão. Mas nós temos que encerrar o nosso programa no dia de hoje. Tivemos um transtorno no início, perdemos 2 minutos, mas o término nós temos que ser pontualmente 22 horas. Agora sim, retorno ao estúdio 2 para me despedir de vocês e lembrar que, embora que não tivesse muita quantidade de espectadores no dia de hoje, o programa foi muito produtivo e nós só temos que agradecer. Então, nessa sexta-feira chuvosa, mas esperamos que tenhamos todos nós um bom final de semana. Fiquem com Deus e lembrando que lá na segunda-feira, 21 horas, é o nosso encontro novamente. Como hoje é dia 5, lá no dia 8 estaremos aqui novamente. Nosso muito obrigado. Pauta Livre que se despede e aguardem que virá muita chuva. Querendo ou não querendo, São Pedro está mandando água para nós. E a agricultura, e nós também agradecemos. Bom fim de semana, segundo o nosso encontro, 21 horas, hein? É lá no dia 8. Até lá!